Olá, bem-vindos a mais um episódio do Parar para Vender. Nós hoje vamos receber João Porto e vamos falar sobre as vendas na perspectiva do comprador, ok? Ora bom, antes de mais, vamos apresentar o nosso convidado, João Porto. É para mim uma honra receber alguém com a experiência profissional que João Porto tem. João Porto já passou 25 anos a gerir empresas em vários setores de atividade. Foi gestor de topo em grandes empresas do PSI 20 e geriu também empresas de média dimensão. Ele é docente na Porto Business School e é partner da Expense Reduction Analysts, portanto, uma consultora internacional na área da otimização de custos e geração de cash flow. Então, nós vamos receber João Porto exatamente para isto, para percebermos então as vendas na perspectiva do comprador. Boa tarde, João. Boa tarde, Eduardo. Muito obrigado por este simpático e útil convite para esta conversa de mais ou menos uma hora, não é? É isso mesmo. Para nós e com todos os que nos vão ouvir. João, eu é que tenho que agradecer porque alguém com a sua agenda, com a sua experiência, conseguiu encontrar aqui um espaço para este podcast que aos bocadinhos está a crescer e eu quero lhe agradecer exatamente por isso. Então, diga uma coisa, João, quando nós falamos, e temos aqui, portanto, eu falei aqui na empresa com que nós neste momento é partner, portanto, Expense Reduction Analysts, ao fim e ao cabo, qual é o objetivo desta empresa, João? Muito bem. O Eduardo definiu muito bem em poucas palavras. Nós trabalhamos o cash flow das empresas, sem dúvida nenhuma. Portanto, aquilo que nós fazemos, somos uma consultora internacional, presente já a chegar aos 60 países no mundo inteiro, com cerca de 30 anos de experiência, cerca de 17 em Portugal. E nós o que nos dedicamos nós vamos junto dos nossos clientes, empresas, olhamos para as diversas contas de custo e procuramos, principalmente nas componentes chamados custos não core, aquelas que estão nas áreas na contabilidade, nos fornecedores e serviços externos, em especial, nós olhamos para cada uma dessas componentes de custos com olhos de especialista e com benchmark. É isto que nós fazemos. E, portanto, aquilo que nós fazemos é ajudar a empresa a melhorar os serviços que lhes são prestados e a reduzir o custo que tem com essas rúbricas. Estamos a falar de eletricidade, estamos a falar dos transportes, estamos a falar de telecomunicações, estamos a falar de IT, estamos a falar de limpeza, segurança, facilities. Estamos a falar nós trabalhamos no mundo inteiro para cima de 40 categorias diferentes. E temos a vantagem de como funcionamos dentro da nossa estrutura em rede, nós temos sempre a vantagem de conseguir ir buscar um especialista, alguém que já tenha uma experiência relevante no setor de atividade e numa área de custo que naturalmente está a ser colocada em cima da causa. Ok. Então, diga uma coisa, vocês fazem essa análise e depois são vocês que vão, então, negociar com os fornecedores dos vossos clientes. Nós fazemos o processo todo. Portanto, nós iniciamos fazendo análise do que o cliente tem e do que o cliente pretende ter, porque essa análise tem uma componente quantitativa e uma componente qualitativa. Feita essa análise e fechada essa análise com o nosso cliente, nós partimos para consulta ao mercado ou, pelo menos, consulta a alternativas. Nós entregamos essas alternativas ao cliente com a nossa opinião. O cliente escolhe essas alternativas, nós ajudamos na implementação, portanto, acompanhamos a implementação e depois estamos com ele 24 meses, no mínimo, para garantir que tudo o que está implementado está a funcionar de acordo com aquilo que tinha sido combinado, ou, eventualmente, renegociar alguma coisa à frente se a maturidade dos contratos for inferior a esses 24 meses. Ok, parece-me interessante. Então, digamos que vocês, mais do que ninguém, acabam por ter, então, esta perspectiva, não é? Esta visão daquilo que são as vendas na perspectiva do comprador, não é? Porque vocês vão partir para essas negociações. Portanto, o João acaba por ter aqui estas duas pontes, não é? Tem a perspectiva, a experiência
de quem está nas vendas, na perspectiva de vendedor, e agora acaba por ter, fruto desta empresa, onde agora está inserida, a perspectiva do comprador. Exatamente. Nós estamos aqui a falar sempre do mundo de aquilo que comumente se chama das vendas consultivas, não é? Portanto, estamos a falar da venda de um produto ou serviço com um nível de complexidade, customização, valor, que na prática, e hoje em dia estamos muito a falar da substituição de máquinas ou de humanos por máquinas, onde, enfim, vai ser um bocadinho difícil que isso aconteça. E, portanto, é nessas vendas que eu estou a falar. Nós, na prática, eu, sem dúvida, na minha experiência anterior, estive sempre muito ligado a marketing e vendas, e, portanto, sempre de um dos lados, pontualmente compras. Eu agora faço as duas componentes, porque eu tenho na mesma que ir atrás de clientes, nós vivemos com clientes, naturalmente, e com a satisfação dos clientes, mas depois estou envolvido com os meus colegas na outra componente, que é na componente de procurar, além das análises, procurar alternativas no fornecedor atual e noutros fornecedores, alternativas de qualidade e preço que garantam que entregamos um trabalho com qualidade. Okay. E daí a ideia das nossas conversas, Eduardo, que pode ser interessante, e eu que tenho olhos de venda, porque tive muitos anos nessas áreas, acho hoje muito interessante a visão que muitas vezes eu tenho quando tenho pela frente alguém que está a fazer aquilo que eu volta e meia faço, mas que fiz durante muitos anos, que é procurar vender um serviço, um produto, uma ideia, um determinado caminho, e isso é muito interessante, não é? Pronto. E portanto, por isso é que nós acho que é uma perspectiva diferente, com a qual vamos conversar um bocadinho, mas eu acho que isso influencia a forma como depois a venda complexa, a venda consultiva decorre. Ok. Então diga-me uma coisa. Enquanto compradora, como é que é o processo comercial? Existe alguma preparação? Vocês tentam ver quais são os fornecedores mais sonantes? Como é que é este trabalho, vamos assim dizer? Essa é uma primeira parte muito interessante e um bocadinho antecipando uma primeira conclusão, que é, há claramente um encaixe perfeito dos processos, e diria que é uma inversão do outro entre o processo de venda e o processo de compra. Tipicamente no processo de venda, deste género de venda consultiva, business to business, ainda mais, eu antes de ir para a marcação da reunião eu faço prospecção. Portanto, eu na prática faço essa prospecção. Hoje em dia, fazer prospecção significa utilizar todas as ferramentas digitais que temos ao nosso dispor, a começar logo pelo LinkedIn, pelos sites, o que quer que seja. Exatamente. Portanto, nós fazemos essa prospecção para que, quando fazemos a primeira abordagem, para marcar a primeira reunião, já haja uma preparação. Portanto, eu já não vou a fazer uma série de perguntas que publicamente há informação disponível e, portanto, sobre a qual eu posso assumir que são uma certeza. Isso, na prática, tem uma vantagem muito grande para o vendedor, na perspectiva de iniciar uma conversa construtiva, empática, de criar uma determinada confiança. Agora vamos ao lado do comprador. É muito parecido, porque um comprador, antes de abordar aquilo que são os fornecedores potenciais, o comprador faz a sua prospecção. Portanto, verifica que dentro daquilo que são os níveis de qualidade e de disponibilidade que quer, vai, na prática, analisar um leque de fornecedores alternativos para além do fornecedor atual. E vai na mesma informar-se sobre a dimensão das empresas, na mesma informar-se quem é que são as pessoas que estão responsáveis, onde é que estão, questões que têm a ver, muitas vezes, logística, que são, de alguma forma, públicas. E, portanto, quando a conversa se inicia, há um nível já grande de preparação, para além do produto, como é evidente, vai-se informar sobre o produto e tudo isso. Exatamente. Já há um nível grande de preparação que faz com que a primeira reunião seja já uma reunião muito de encaixe, não é? Ok. Pronto. Então, havendo esse trabalho de um comprador, vamos assim dizer, profissional, que faz um trabalho sério, como vocês fazem na Expensive Reduction, digamos que quanto mais informação as empresas tiverem para o seu público-alvo,
maior a potencialidade de também serem detectados pelos potenciais compradores. Sem dúvida. Só que, Eduardo, nós aqui temos uma vantagem de consultores, que é nós fazemos vários projetos dentro da mesma categoria. E, portanto, quando isso acontece, é muito normal que nós façamos vários contactos durante um ano com os mesmos fornecedores a propósito de vários clientes. Portanto, naturalmente, mantendo sigilo entre ambos, entre todos, mas as pessoas, muitas vezes, que temos do outro lado são as mesmas e os fornecedores são os mesmos. Há um histórico com aquele fornecedor, pelo menos connosco, não é? Portanto, isso, de alguma forma, simplifica um bocadinho mais. Portanto, não, apesar de nós não usamos informação de uns para os outros, naturalmente, como é óbvio, o contacto, quem é a pessoa, o número de telefone dela, o e-mail dela e tudo isso, isso naturalmente que se passa de uns para os outros. Isso simplifica, porque a venda tem ali um momento, como a compra, e isso é em junto, em que, em boa verdade, nós aqui na Era dizemos muito que nós vendemos principalmente confiança, não é? Portanto, aquilo que nós procuramos é confiança. E realmente, na venda consultiva, isso é sempre verdade. Eu não consigo ter sucesso a vender, nem terei a comprar, se eu não conseguir chegar a esse nível de empatia, de confiança, eu não tenho um negócio feito, não é? E da mesma forma, as pessoas provavelmente pensarão que o vendedor está mais disponível para vender, porque tem que ter objetivos. Não é. Na venda consultiva não é obrigatório. Estamos a falar de uma venda complexa. Eu não vendo a qualquer preço. Nenhum vendedor de uma categoria com complexidade, ele escolhe os seus clientes. Portanto, há também uma escolha na parte de quem compra, não é? Ok. Esse é um aspecto importante. João, tocou aqui num ponto, e tendo esse lado, o seu lado de comprador, que para mim faz todo o sentido realçar aquilo que acabou de dizer. Que muitas vezes aquilo que nós ouvimos é o quê? As pessoas no mercado só querem saber do preço. Ora bom, nisto que nós acabamos de ver, ou seja, em negócios B2B, em negócios com alguma complexidade, tal como o João acabou de dizer, o preço faz parte da equação, como é óbvio, mas digamos que a solução, a capacidade de solucionar, acaba por ser, digamos que, a primeira categoria a analisar. Sem dúvida nenhuma. A solução, a conveniência da mesma, a acessibilidade da mesma, o time to market da mesma, sem dúvida nenhuma. Eu diria que é raríssimo. Nós procuramos entregar aos nossos clientes muitas opções de modo a que ele possa tomar uma decisão informada. É raríssimo encontrarmos clientes a escolher aquela que gera mais poupanças ou que maximiza a poupança. Porque normalmente aquela que maximiza a poupança tem trade-offs com coisas importantes como essa. Com qualidade não, porque isso é um pressuposto que nós não deixamos passar, mas a acessibilidade, risco de mudança e tudo isso, muitas vezes esse trade-off existe. Isso sem dúvida nenhuma. As empresas portuguesas, eu digo que as empresas no mundo inteiro têm isso em conta. Não é apenas olhar para uma variável, é olhar para muitas variáveis. Não é? Ok. Quando o João fala na acessibilidade, estamos a falar em concreto de quê? Em coisas complexas, todos nós nos relacionamos com a questão do serviço. Eu vou comprar, eu vou para esta solução, mas depois vou ficar no ar. Se acontecer, se eu precisar de ajuda, eu vou ter quem me ajude. E aí as pessoas é que contam, não é? Portanto, aí quem vende conta, não é? Porque quem vende vai nos apresentar argumentos e factos claros para nos sossegar quanto a isso, não é? Ok. E em muitos casos, em coisas mais complexas, inclusive compromissos que chegam a ser compromissos escritos de SLAs, de Service Level Agreements de serviço, não é? Ok. Então voltamos aqui ao mesmo ponto de partida, que é o quê? Mesmo o próprio João traz, vamos assim dizer, ou sugere, ou pode sugerir fornecedores nos quais também lhe inspiram confiança. Nos quais essa questão da acessibilidade também está presente. Ou seja, voltamos aqui ao mesmo, não é? Que é, nunca é só pelo preço,
mas é, acima de tudo, pelas pessoas, pela questão como resolvem os problemas, pela questão como solucionam os problemas. Sim. Portanto, que em última instância chama-se depois credibilidade, nome, sim, sem dúvida nenhuma. Transparência, nós temos essa autoridade. preocupação, naturalmente, que, a não ser que o cliente, em mercados em que há muitos fornecedores, normalmente temos tendência de ir buscar grandes e com boa credibilidade e, portanto, com boa reputação. Okay. Às vezes não fechamos a porta em mercados com muitos fornecedores, de todo fechamos a porta a conhecer novos fornecedores, muito pelo contrário. Muito interessante, há muitas vezes novos fornecedores a entrar que têm exatamente isso e, portanto, precisam de tempo e experiência para chegar a essa reputação. Mas sim, há uma preocupação muito grande e isso é uma coisa que partilhamos abertamente com os nossos clientes, com quem é que vamos falar. Ok, perfeito. Então temos esta fase da preparação, não é? Acabou de dizer, e muito bem, que existe esta preparação, em termos de análise de redes sociais, em termos daquilo que também é questão da solução, da acessibilidade. João, diga-me uma coisa que para mim também é importante e que tem a ver que é, isto agora não tem tanto a ver com a parte comercial, digamos que tem a ver mais com esta vertente económica que nós agora estamos a viver. Para vocês, a questão da solidez financeira na perspectiva do fornecedor é algo que vocês analisam? Isto porquê? Porque quando estamos nas vendas, fala-se muito na questão de haver o cuidado perante o incobrável, perante o risco comercial, ok? Ora bom, quando estamos a falar de negócios complexos, eu suponho que também seja importante garantir que quem está do outro lado tem autonomia financeira, tem solidez financeira. Isso em termos da vossa pesquisa, é algo que vocês também fazem? Portanto, a resposta é sim, mas não da mesma forma como empresas que estão no mercado business to business fazem depois uma revisão, ou se quiser, uma avaliação de crédito dos seus fornecedores. Ok. Estamos a falar de uma avaliação de crédito, estamos sim a falar de uma avaliação da credibilidade com que esse fornecedor nos propõe uma série de produtos e serviços e realmente vai fazer aquilo que promete. E por isso é que isto está ligado ao anterior, que é, como nós fazemos vários projetos em cada uma das categorias todos os anos, nós acabamos por conseguir avaliar aqueles que conseguem lá estar e os que não conseguem lá estar. E, em segundo lugar, também estamos a falar sempre de empresas com alguma dimensão, no caso dos fornecedores. Portanto, nós não fazemos uma coisa sistemática, nós funcionamos por aquilo que, como estamos dentro do mercado de fornecimentos, para aquilo que é o histórico e a credibilidade desse fornecedor. Nós não temos nenhum departamento que acompanhe, como a companharia numa empresa que compra, que acompanharia, ou que vende, aliás, que acompanharia aquilo que são as partes da solvabilidade e do crédito de cada fornecedor. Não precisamos dizer. Ok. Pronto, eu fiz isso porque também poderiam recorrer àqueles relatórios empresariais, tipo Iberinform ou Informa DAP. Nós vamos a esses relatórios, mas é exatamente para nos dar a perspectiva um bocadinho ao contrário, que é conhecer os nossos clientes, conhecer os nossos fornecedores, da sua dimensão, o que fazem, a sua evolução. Não estamos provavelmente muito preocupados em abrir a conta de resultados e saber se aquilo está a dar lucro ou não está a dar lucro. É evidente que se aquilo estiver péssimo, muito rapidamente se sabe e infelizmente hoje em dia as empresas são e bem exigentes umas com as outras e, portanto, alguém que não cumpre é algo que fica marcado e hoje com redes sociais e tudo isso é fácil de acontecer. Portanto, essa parte eu diria que está muito simplificada. Muito bem. João, quando nós falamos, do processo de compra, fala-se muito daquilo que é a questão do awareness, ou seja, da consciência, da educação, e depois fala-se naquilo que é a negociação propriamente dita. Exatamente. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte, João, alguém que queira vender, ok? Onde é que o João acha que será mais importante investir?
Será na parte de quando o potencial comprador ganha consciência? Será na parte da educação? Ou será em dotar os comerciais de boas ou grandes doses de competência, por exemplo, de negociação? Onde é que o João, enquanto comprador, sente que as empresas se deveriam focar mais? Isto é uma opinião pessoal. Como é óbvio. Eu tenho um gosto muito especial por um livro chamado The Challenger Sale. Okay. É um livro que já tem uns anos, e eu gosto em especial de livros que eu, lendo uns anos depois, eu acho que se mantém em atualidade. E o Challenger Sale, portanto, o vendedor que desafia os clientes, é isso que aquele livro traz. Na prática, ele caracteriza aquilo que é um vendedor que consegue estabelecer uma relação de parceria verdadeira, uma relação de desafio no bom sentido, com o seu cliente. Portanto, em que, na prática, começa a elevar a conversa de modo a que ele fique alguém com enorme confiança, ambos ficam com enorme confiança, e é muito natural que o comprador, que o seu cliente, comprador, venha a fazer-lhe várias perguntas sobre algumas coisas no presente e no futuro. Portanto, eu acredito muito mais nessa componente. Acredito em que em relações duráveis, e nós na Era fazemos exatamente isso, nós não estamos aqui para fazer bluff nem nada disso, nós estamos a falar, na maior parte das vezes são vendas consultivas complexas nos produtos, e portanto eu acredito muito mais nisso do que as capacidades fantásticas de poder negociar isto ou aquilo ou aquilo outro, que sem dúvida que são importantes, não estou a menosprezá-las, nem estou a retirar espaço a tudo que as escolas de gestão fazem em termos de negociação, mas eu diria que a componente mais importante é ver isto de forma holística, não é? Portanto, isto é um processo, e é um processo que tem que levar a várias vendas e várias compras no futuro, não é? Esse tem que ser o objetivo. Se eu quiser apenas fazer uma vez, então significa que essa componente muito provavelmente será passível de ser digitalizada, como, estou-me a lembrar, uma venda que se tornou mais transacional, como, por exemplo, a compra de uma viagem aérea. Ninguém se lembra. Exatamente. Pronto, hoje em dia tornou-se uma coisa até com algum nível de customização, dentro de algumas regras, conforme as companhias aéreas, mas que nós compramos transacionalmente dentro de um site, pagamos, ficamos com o bilhete e está tudo digital. E, portanto, há outras componentes de compra que estão a caminhar nesse sentido. Bom, mas aí o que interessa são os algoritmos, já não são pessoas, mas são pessoas que estão a construir os algoritmos, não são provavelmente vendedores que estão, ou equipas de vendas que estão provavelmente preocupadas a fazer essa venda, não é? Portanto, nós estamos aqui a falar deste grupo de vendas mais complexas. João, eu só quero fazer aqui uma pequena ressalva para quem possa ter entrado a meio, agora tenha ficado confundido quando o João falou na Era. Nós aqui, quando falamos na Era, é Expensive Reduction Analytics. Exatamente. Nós chamamos, isto é o problema de uma empresa internacional, nós chamamos Expensive Reduction Analysts. Por acaso, em termos de disclosure, nós até vamos mudar de branding lá para mais para o meio do ano. Mas pronto, esta é nós, entre nós, internacionalmente, chamamos Era, diria com clientes que já temos, já simplificamos, em vez de dizer Expense Reduction Analysts, simplificamos. Certo. Mas depois a coisa torna-se parecida com uma empresa com o mesmo nome, mas num setor de atividade diferente. Exatamente. Eu achei por bem ressalvar, porque o número de pessoas que agora está ao vivo é bastante superior daquela que estava no início, e podia haver aqui alguma confusão em termos da terminologia usada. Portanto, estando isso esclarecido. João, enquanto o João falava, eu vou partilhar consigo uma coisa que o João usou aí, um termo que me levou para uma aula que eu tive ontem. Eu ontem estive a falar de uma coisa que é a liderança transacional e a liderança transformacional. Exato. E o João falou de uma coisa que foi daquela mera operação transacional, ok? Em que, quer dizer, não há aqui discussão de nada. É o que é.
Quer dizer, se nós formos ou se nós decidirmos ir, sei lá, a uma qualquer fast food, não há ali negociação de nada, não é? Eu, no máximo, o que posso dizer é, olha, não meta alface. Agora, não há ali qualquer negociação de nada. E o João estava a falar e eu fui assim, isto faz todo o sentido, no ponto de vista em que, enquanto vendedor, se eu quiser liderar uma determinada negociação, e aqui liderar temos que olhar na perspectiva de quê? De alcançarmos objetivos em comum, não é? Portanto, que eu consiga o fecho do negócio e que do outro lado consigam aquilo que é a solução para as negociações. Esta liderança que eu devo fazer, ou seja, esta negociação que eu devo fazer, deve ser claramente uma negociação transformacional. E quando digo transformacional, até foi de acordo com aquilo que também disse do livro que recomendou, que eu depois vou colocar isto em notas nesta conversa que estamos a ter, que é de Challenger Sale, ou seja, aquele sentido de desafiar o comprador. De muitas vezes, o comprador até passar a ver os desafios que tem com uma solução completamente diferente, ou até que lhe permita criar outro tipo de soluções que se calhar numa primeira fase não estava à espera. E eu acho que muitas vezes é este o desafio, ou melhor, é esta a característica daquilo que são os grandes vendedores. São aqueles que conseguem detectar a oportunidade, conseguem perceber qual a dor, mas acima de tudo conseguem ajudar naquilo que é o próprio comprador. E eu acho que... Força, João. Eu até juntava a isso o seguinte, que é, qual é, diria que a grande preocupação que quem está a vender uma solução e depois também quem está a comprá-la também transmitir isso, que é, nós quando estamos a vender uma solução, nós temos um formato mais redutor, que é olhar apenas para a solução que estamos a vender, um formato, na minha perspectiva, melhor exatamente para essa relação futura, é perceber o que é que eu estou a fazer, o que é que impacta dentro dos processos da empresa. Ok. Portanto, quando eu estou a vender uma solução digital, uma coisa qualquer, quando eu estou a vender uma solução, eu posso dizer que estou a vender uma solução digital, mas espera lá, eu provavelmente estou a conectar a empresa toda, estou a permitir que a empresa possa estar a trabalhar, ou as pessoas possam trabalhar a partir de cada um dos seus sítios. Portanto, isso tem impactos não despicientes naquilo que é. Basicamente, eu posso também estar a ser um agente de transformação. Exatamente. Há uma história muito engraçada, com muitos anos, contada, eu não sei se ela é verdadeira, mas a história é gira e, portanto, estas histórias... A história, exatamente, que é como diz o outro, não é? Portanto, não deixes que a verdade estrague uma boa história, não é? Portanto, exatamente. A história é esta, era que um dia perguntaram a uma pessoa que trabalhava na limpeza na NASA, nos Estados Unidos, lá Cabo Canaveral ou coisa parecida, antes do lançamento da nave Apollo para a Lua, perguntaram a essa pessoa o que é que ela fazia, e a resposta dela foi: eu estou a ajudar a levar o homem à Lua. E é totalmente verdade. Ninguém... Está bem, mas ele era limpeza. Está bem, mas e se ele não existisse, as pessoas conseguiam trabalhar ali? Aquilo era um sítio trabalhável? Portanto, não, essa pessoa faz parte disto. Portanto, nós, quando estamos a vender uma solução a uma empresa, nós, provavelmente, aquilo que estamos a vender tem impactos maiores do que é. Se nós conseguimos explorar isso com o comprador, nós estamos a criar uma relação maior, porque nós estamos, na prática, todos nós falamos em vendas em upsell e cross-sell. Se eu conseguir que essa conversa funcione, é vantagem para ambos os lados. Eu agora que me coloco muitas vezes no lugar de comprador, eu procuro isso, porque a venda continuada e a venda cruzada são coisas que podem ser de uma utilidade enorme para quem está a comprar, não é? Pronto. Porque haverá seguramente soluções muito interessantes que não estão a ser consideradas se eu não conseguir produzir essa conversa, se eu não conseguir ter essa conversa, se eu não conseguir esticar de tal forma perto e conhecer muito bem quem está a comprar, quem está a vender, eu não vou ter armas para dizer, olha, eu descobri no mercado um fornecedor que, olha, inclusivamente tem esta solução, daquilo que eu vi, isto pode ser do seu interesse, não é? Isso é muitíssimo interessante. E é assim que se constroem relações duradouras, não é? Portanto, por isso é que eu gosto da questão do desafio, no bom sentido, é que só a desafiar, só a perguntar e porquê, já pensou nisto,
Só com coisas desse género é que eu, e pôr a outra pessoa a falar, é que eu consigo chegar a esse ponto. João, aquilo que eu disse, do meu ponto de vista, eu acho que para quem nos estiver a ouvir, e se aplicar isto no seu dia-a-dia comercial, pode ser, eu vou dizer, claramente potenciador. Porque aquilo que o João disse é nós analisarmos quer as consequências que pode haver a montante, quer a jusante, daquilo que é a solução que nós estamos a propor. E depois aquilo que acontece, que muitas vezes, vamos assim dizer, é o erro de muitos comerciais, é que facilmente o discurso passa pelas características. Exato. E se não formos nós, enquanto vendedores, perante os nossos compradores, a verbalizar, e mais do que verbalizar, e mais importante do que isso, é fazer as perguntas certas para ser o comprador a verbalizar, para ser ele a chegar a essas conclusões, isso tem um impacto enorme. Porque de repente, aquilo que estamos a fazer, e utilizando o exemplo do João, não é vender uma solução informática, mas aquilo que eu de repente estou a fazer é, sei lá, possibilitar uma melhoria no estoque, possibilitar uma melhor qualidade de vida até dos meus funcionários que podem trabalhar online, possibilitar uma série de outras consequências, que se eu não fizer as perguntas certas, o comprador não vai chegar lá. E pior ainda, é que se for eu a dizer, se calhar não vai acreditar, não é? Se for eu a dizer fora do contexto certo. Mas eu acho que está corretíssimo, Eduardo. Eu vejo às vezes estabelecidos objetivos a vendedores para vender determinados produtos e que depois não é feito a seguir um trabalho de segmentação em que faça com que esses vendedores possam transformar essa venda em algo relevante para os clientes. E, portanto, aquilo é um bocadinho passado para todos. E, eu não preciso disso. Não é? Eu quantas vezes tenho, então, por mail, quantas vezes tenho aqui pedidos de contacto para coisas que eu bastava ir ao site da Expense Reduction para descobrir que nós não precisamos daquilo, não é? É muito fácil, não é? E, portanto, são esse género de coisas que quase que recordam um velho jargão da porta fria, da porta morna, não é? Portanto, quando eu comecei a trabalhar, não havia net, não havia nada disso. E, portanto, era mesmo porta fria. A primeira carteira de clientes que eu angariei, eu usei a lista telefónica. Eu também. Também usou, Eduardo, não é? Pronto. E aí era mesmo porta fria. A pessoa ligava para lá, primeira chamada, e era o que aparecesse. Às vezes, olha, já cá não está ninguém, esta empresa já não é aqui. E coisa deste género, não é? Pronto. Eu cheguei a fazer em rua, portanto, quase porta a porta, não era bem porta a porta, mas quase. Hoje em dia, isso não é necessário. Portanto, a primeira meia hora da conversa que tínhamos com o cliente, quando não tínhamos essa informação, era exatamente a procurar estas perguntas. O que é que vocês fazem? Qual é o vosso volume de negócios? Quais são as vossas preocupações? A quem compram? A quem vendem? E, portanto, perceber um bocadinho exportam, não exportam e tudo isso. Nós hoje temos isso tudo disponível. E, portanto, na minha perspectiva não faz sentido estar a tentar continuar a organizar equipas de vendas como se essa informação não existisse. Isto é, eu tenho um produto que fits all, isto dá para toda a gente. Não é verdade. Não é verdade. Aquilo que o digital nos trouxe é que a customização se tornou um fator importante. E até em venda transacional. Como o Eduardo disse bem, isso é perfeitamente possível. Portanto, eu quando faço uma viagem de avião, é uma viagem de avião, mas eu tenho ali uma customização. Eu posso marcar o lugar, eu posso marcar se entre primeiro ou entre último, posso marcar quantas malas é que levo, posso marcar uma série de coisas. Já para não falar nos hotéis, inclusive nos hotéis até há aplicações que comparam preços entre hotéis idênticos para a mesma, e, portanto, até com fontes de venda diferentes. Mas eu customizo aquilo, não é? Pronto. Não sei se eu, volta e meia, já usei aqui há uns meses, usei uma ou duas vezes uma coisa muito interessante, que é uma interface de compra, desculpe o anúncio, mas na McDonald's, mas ninguém vai lá mais porque eu já lá fui, portanto não é grande tema, que é eles transformaram o pedido num quadro digital. E basicamente o que lá está é a árvore de decisão toda.
está ali tudo. Eu posso pôr mais alface, menos alface, mais não sei o quê. É verdade. Pronto. E diz assim, isto tornou-se muito transacional e não tem contacto humano e tudo isso. E a minha pergunta é, tinha? Não tinha, era uma fila interminável de pessoas. Eu assim espero, sentado, e há de aparecer alguém simpático a trazer-me aquilo à mesa. A ver, portanto, há coisas transacionais. Hoje em dia já têm um nível de customização grande. Se nós estamos a falar de vendas mais complexas, eu não posso fazer o caminho contrário. Não faz sentido nenhum. Eu tenho que fazer o caminho de ainda mais customização, de trazer valor acrescentado, de conhecer para lá daquilo que eu estou a vender. Não é? E a mesma coisa no sentido de quem compra. Quem compra tem toda a vantagem em dar informação. Porque aquilo que vai acontecer é ser seguramente surpreendido com soluções de que, se essa conversa não tivesse começado, se fosse uma coisa fechada, apenas estou a responder àquele concurso, eu só recebia aquele concurso. Agora, se eu fizer a pergunta aberta e dizer assim, olha, e o que é que tem mais? E o que é que pode ter? E para este género de coisas, que soluções é que pode ter? Conte-me o que é que normalmente vocês propõem a clientes parecidos com o que é que temos. Quando eu começo uma conversa que alarga, e portanto que é uma conversa com perguntas abertas, o pior que pode acontecer é ficar onde estou. E portanto ter isso. Mas muitas vezes o que eu vou ter são boas novidades, que não teria de outra forma. Claro, claro que sim. O João, eu disse duas coisas que para mim são importantíssimas. Primeiro, tem a ver com a história da partilha, não é? Antes dizia-se que o silêncio era a alma do negócio. Eu acho que cada vez mais o partilhar é que acaba por ser o segredo dos negócios, não é? O partilhar as minhas necessidades, o partilhar os meus benefícios. Daí é que vem, de toda esta partilha é que vem, um conjunto de soluções em que eu isoladamente se calhar não conseguia lá chegar. Portanto, a partilha, o facto de eu partilhar isto com outra pessoa, faz com que consiga encontrar outras soluções que isoladamente eu não conseguiria. Ponto final. E depois o João disse uma coisa que tem muito a ver com a questão dos objetivos, não é? Fala-se muito de objetivos. E eu no outro dia vi uma... Não me consigo lembrar agora em concreto a empresa que foi. Mas houve uma empresa que decidiu alterar os objetivos. E em vez de pôr objetivos de venda final, começou por definir objetivos de qualidade de atendimento do cliente. E aquilo que aconteceu foi que, a curto prazo, efetivamente houve uma pequena diminuição das vendas, mas aquilo que aconteceu a médio e longo prazo foi que um aumento superior, para além das vendas, da rentabilidade da empresa. Porquê? Porque deixou de haver a pressão para se cumprir aquele objetivo imediato, não é? Há empresas que têm objetivos diários de vendas. E se eu passo a ter como o meu objetivo a qualidade do cliente, eu se calhar já vou ter mais tempo para ouvir o cliente, para propor soluções ao cliente. Eu acho que no fundo, e o João estava a dizer, lembrei-me desta notícia, eu vou pesquisar e eu depois também partilho, juntamente com o livro que o João há um bocado sugeriu, partilho também este artigo que eu analisei, que estou a comentar convosco. Mas eu acho que, voltando atrás, quando nós começamos a colocar, vamos assim dizer, qualidade na relação com o cliente e ao mesmo tempo a partilha por parte do comprador, eu acho que se juntam aqui duas características em que todos ficam a ganhar. Claro. Portanto, João... Eduardo, deixa-me só somar aí uma outra coisa, porque eu ainda por cima sou um enorme adepto de objetivos e, portanto, porque, agora, o ponto, na minha perspectiva, é que a pior coisa que pode acontecer para qualquer um de nós, e então em especial para a equipa de vendas, eu tive muitos anos de experiência de equipa de vendas, é estabelecer objetivos irrealizáveis. Pois. Irrealizáveis. Pronto.
E, portanto, a primeira coisa, exatamente, eu essa coisa de vendas diárias, objetivos de vendas diárias, eu fico só um bocadinho assustado, a não ser que o que esteja a ser vendido tenha um ciclo extremamente curto. Portanto, numa venda complexa isso não acontece. Numa venda complexa, o ciclo, quer isto dizer, é o tempo que me dei entre a primeira conversa com o cliente e o fecho do negócio. No negócio em que eu estou, quando vendo, esse ciclo demora meses. Portanto, eu estou meses a conversar com o cliente, a explicar-lhe várias componentes, a provavelmente chamar especialistas em determinadas áreas que são mais relevantes para esse cliente, a explicar como é que as coisas acontecem, antes de conseguir vender. E isso acontece exatamente quando eu compro. Muitas vezes as compras demoram vários meses. Se eu estabeleço um objetivo diário, eu estou a esquecer-me que há um ciclo de venda. E esse ciclo tem que ser respeitado, não é? Portanto, aí, se eu tenho ciclos longos, é melhor provavelmente estabelecer objetivos para vendas trimestrais ou semestrais. E se eu quero ter isso, eu tenho que provavelmente medir todos os passos. Quantos clientes bati, quantas reuniões tive, quantas propostas fiz. Pronto, aqui na compra é a mesma coisa ao contrário. Sabendo e nós conhecendo, e eu conhecendo aquilo que são os passos da venda e o que é que um vendedor precisa para que esses passos aconteçam, aquilo que eu advogo e que procuro fazer é dar exatamente essa informação para que ele possa maximizar as minhas alternativas de compra. Ok. E no lado, na perspectiva dele, maximizar o número de coisas que ele me pode vender. Eu quero saber tudo. Porque ele seguramente está numa empresa de topo, de primeira linha e tudo isso, e portanto há de ter uma área de marketing e desenvolvimento que está a pensar em muitas coisas e conhece os clientes e tudo isso, não é? Pronto. E portanto é essa conversa que é, diria eu, interessante para além exatamente do tema da qualidade e tudo isso, sem dúvida nenhuma, não é? Ok. Eu, entretanto, João, e já vou àqueles pontos que acabou de enunciar, eu, entretanto, para quem tiver interesse em conhecer melhor a Expensive Reduction, eu coloquei aqui em nota de rodapé, portanto, para quem estiver a assistir. Ora bom, para quem estiver a ouvir no podcast ou no Spotify ou no iTunes, não pode ver a nota de rodapé, mas eu depois, nos dados sobre o podcast, eu irei colocar então referência, portanto, para quem tiver e quiser conhecer melhor esta empresa. João, do que acabou de dizer, eu digo assim, esse dado é fundamental. O conhecermos o negócio, conhecermos o ciclo de compra e o ciclo de venda do negócio. Porquê? Porque muitas vezes aquilo que acontece é, estamos a falar de ciclos de venda longos, não é? Eu durante muitos anos trabalhei com seguro de crédito, portanto, trabalhei para a Crédito e Calção. Um processo de negociação de um seguro de crédito, em média, serão 6 meses. O que significa que eu cheguei a ter negócios em que andei 2 anos a negociar. Eu cheguei a ter também negócios em que demorei 1 mês a negociar, mas esses são aqueles que ficam na memória, não é? São as exceções. São uma exceção. Agora, vamos ver uma coisa. O que é que acontecia? E tal como o João disse bem, os objetivos que eu tinha fixados eram objetivos anuais. À Crédito e Calção não lhe interessava se eu fazia um contrato por mês. O que lhe interessava era se eu, ao final de um ano, tinha feito 12 contratos. Agora, se tinham sido todos em dezembro, para eles era irrelevante, dependia do tempo de negociação de cada processo. Portanto, muitas vezes, e aqui é que está, e voltamos ao mesmo, que é, passa por haver um processo, vamos assim dizer, de consciência de quem está a fixar os objetivos. Mas o mesmo, ao João, acontece, vamos assim dizer, quem está nas compras. De certeza absoluta que haverá processos de quem está nas compras em que para o vendedor seja muito fácil apresentar uma proposta e haverá outros processos em que o tempo de apresentar uma proposta é longo.
não é? Sem dúvida. E esse é um aspecto muito, muito relevante e muito importante, não é? Portanto, nós quando nós temos alguma formalização, apenas para não haver, se quiser, mal-entendidos na formulação daquilo que nós queremos. Embora, na formulação, nós façamos uma formulação do que queremos, escrita, num request for proposal, mas depois abrimos a hipótese e depois. Mas o que nós fazemos é depois também uma conversa com cada um dos fornecedores. Ok. Nós não deixamos que a coisa fique apenas o escrito, o reduzir a escrito e o estabelecer um prazo cria uma disciplina e evita mal-entendidos. Portanto, se eu substituo isso, o escrever em coisas complexas, é muito importante ter coisas escritas, não é? E ter as coisas detalhadas de forma escrita, porque eu depois vou suscitar dúvidas do lado de quem recebeu o documento e essas dúvidas são muito interessantes, não é? Portanto, e essas dúvidas levam a uma conversa. Exatamente. Levam a uma conversa. Portanto, eu quando digo, como dizem assim, mas eu mando um RFP e depois não falo com ninguém. Mas então estamos a perder uma boa oportunidade. Exatamente. Porque estamos a perder uma boa oportunidade, porque das conversas surgem coisas que melhoram a proposta que está a ser feita. Isso não tenha dúvidas nenhumas, não é? Pronto, e portanto, esse modelo, os processos, nós às vezes, eu aprendi logo que comecei a trabalhar, um dos meus primeiros chefes na banca, por acaso, ensinou-me que se é urgente está recusado, que eu achei muita piada na altura, não tive consciência, mas eu hoje, muitos anos depois, vejo que ele estava coberto de razão, porque a urgência tira-nos capacidade de discernimento, não é? Portanto, e muitas vezes a urgência não é urgente numa coisa importante. Percebe? Exatamente. Quando é urgente e é muito importante, isto é, tipicamente um acidente, uma coisa qualquer, é evidente que eu aí tenho que adrenalina ao máximo e tenho que procurar resolver o problema de imediato. Mas se reparar, Eduardo, a maior parte das coisas que nos são colocadas com urgência são até muitas vezes formas de pressão. É verdade. Pronto. É verdade. E há uma palavra na língua portuguesa que por acaso existe em todas as línguas que é de uma liberdade enorme, que é dizer, mas eu nessas condições agradeço muito, mas não. Não quero. Pronto. Portanto, exatamente. Nós acreditamos muito num processo, na perspectiva do comprador para com o vendedor, de um processo trabalhado, com muita informação, portanto, com muita honestidade e transparência. Nós não fazemos bluffs, não fazemos nada disso. Portanto, nós estamos focados em encontrar uma solução. Não se esqueça que nós depois vamos estar 2 anos com o cliente. Se eu lhe sugerir uma má solução, eu vou ouvi-lo. Exatamente. Pronto. E esse é um aspecto muito importante. Nós estamos 2 anos no mínimo, às vezes estamos 3 anos e em algumas categorias mais especiais até podemos estar 4 anos com clientes, não é? Pronto. Portanto, esse aspecto é muito importante. Eu posso poupar um dinheirão, mas aquilo não funcionar. Então não estou a ver qual é. Nós não entramos nisso, não é? Portanto, nós estamos aqui verdadeiramente para, inclusivamente, tentar melhorar a qualidade funcional do que o cliente tem. E eu só consigo melhorar a qualidade funcional se eu ouvir o vendedor. E se eu o puser ao meu lado, lado a lado, a procurar uma solução. Olha, eu tenho aqui, o cliente queixa-se disto, e isto acontece, e tudo isso. Como é que vocês conseguem solucionar isto? Mostre-me lá. E depois temos que ir ao fundo da questão para tentar solucionar aquilo. Isso só acontece se estivermos sentados um ao lado do outro à volta do problema. Se tivermos um à frente do outro a negociar aquilo, isto não vai acontecer. Exatamente. Porque quando os compradores também não se querem sentar com os vendedores, entra-se naquilo que eu costumo dizer que é a folha do Excel. Não é? Pega-se na folha do Excel. Há 2 ideias muito engraçadas que eu vejo, que às vezes vemos até filmes do grande vendedor, é aquele que vende uma coisa que o cliente não quer. Não percebo o conceito com toda a franqueza. Não é? Eu também não. E eu já comprei coisas que não precisava, mas é diferente isso, não é? Pronto, não é? Agora, coisas que eu não quero, não sei como é que eu compro. Não faço, eu não quero, como é que eu vou comprar? Eu também não sei que relação é que se cria daí, não é?
É uma coisa muito estranha, não é? Pronto. E depois, quase com uma ideia de que o bom vendedor é aquele que faz o melhor negócio de todo o mundo. Isto é, como se eu depois tivesse uma capacidade de listar todos os negócios com todos os preços e aquele fosse o melhor de tudo. O Cristiano Ronaldo do Messi, quem gostava de futebol e quem gostava de um ou do outro, pronto, eu gosto dos dois. Mas o Cristiano Ronaldo dos negócios. Pronto, mas isto não é uma competição. Uhum. Isto não é uma competição. Exatamente. E isto nem é possível fazer isso. E, portanto, não é uma competição e não é one shot. Eu quero continuar. E, portanto, se eu quero continuar a comprar, eu quero construir uma relação que é uma parceria. Não é uma parceria, às vezes a palavra é um bocadinho estragada, porque se fala em parceiros quando não é parceiro nenhum. Não, mas quando eu estou, cliente e fornecedores, durante anos, a repetirem uma compra e uma venda, a partilharem informação sobre evolução dos produtos, a desafiarem-se um ao outro sobre que evoluções é que posso ter, aí eu tenho uma parceria. E tenho uma parceria válida. Okay. E essa é que nós acreditamos, francamente, é aquela que procuramos pôr. Não é nada fácil, atenção. Não é nada fácil. E há produtos em que é difícil, porque têm menos diferenciação e, portanto, é mais difícil, não é? De fazer. É evidente que em eletricidade e em gás é mais difícil, não é? Que possa acontecer e as coisas são um bocadinho mais transacionais, mas noutras coisas é mais fácil. Claro que sim. Nós temos que nos adaptar um bocadinho também à situação que temos. Olha, João, faltam 6 minutos. É verdade, isto passa para rápido. Uma hora de conversa. Isto passa a voar, o que é sinal que a conversa está a ser agradável para as duas partes e espero que quem nos esteja a ouvir também esteja a gostar. Espero que este tenha alguém a ouvir-nos. Se tivermos alguém a ouvir-nos, é bom. Olha, eu assim, de repente, vejo 25 pessoas a ouvir-nos neste momento. Bem bom. Estamos à hora do almoço, já há muita gente com fome, sem dúvida. Exatamente. Então, sendo assim, este é aquele momento para quem está a ouvir-nos que pode colocar uma questão ao João sobre isto, e enquanto as pessoas vão pensando na pergunta, enquanto vão pensando que questão é que querem ou não querem colocar, João, vamos então, assim como última, como é que eu vou dizer, até em jeito de resumo, não é? Daquilo que foi esta conversa que nós tivemos, quais são assim, aqueles pontos, aquelas competências que um vendedor tem que ter para respeitar o papel do comprador naquela que é a preocupação máxima do vendedor. Se nós pudéssemos destacar, assim, 2, 3 competências que todos os vendedores deveriam ter para respeitar o papel do comprador naquela que é a sua função. A primeira é ouvir. Porque na perspectiva isto tem momentos. Quando juntamos os dois e ambos fizeram o seu trabalho, o comprador está em vantagem face ao vendedor. Porque o comprador sabe o que quer comprar. Certo. Sabe que preocupações é que tem, sabe que dúvidas é que tem. Mas o vendedor ainda não sabe. Portanto, o vendedor, nesta primeira fase, ele tem que ter a capacidade de pôr o comprador a falar. Este é o momento em que ele tem que pôr, exatamente, o comprador a falar. Se ele não põe e começa a tentar meter-lhe um produto pela goela adentro, ele vai ter dificuldades, ele vai ter desvantagens. Só por milagre é que ele acertou e ele precisava daquilo. Portanto, esta é a primeira fase. Ultrapassar esta primeira fase, em que o vendedor começa a perceber o que a outra pessoa quer e começa a construir essa solução, e aí os papéis invertem-se um bocadinho, não é? Porque quando é apresentada uma solução customizada de acordo com aquilo que foi pedido ao cliente, aí é natural que quem tenha dúvidas seja o comprador, e tanto. Exato. E quem vai esclarecer as dúvidas seja o vendedor. E aí vão-se inverter um bocadinho os papéis. Ele vai fazer perguntas e o vendedor vai falar um bocadinho mais. E, portanto, é nestas dinâmicas de um ser capaz de respeitar ou de perceber que há um momento para fazer perguntas abertas e ouvir, e o outro vai ter esse momento. E, portanto, a venda só se faz se estes dois momentos acontecerem de forma
de forma concreta, não é? Pronto, a primeira coisa é o saber ouvir, e depois eu diria que com o saber ouvir já vem tudo o resto. É evidente que é muito importante a preparação, é evidente que é muito importante, e todos nós gostamos de haver um histórico, de perceberem que a pessoa ter a confiança de que tem um bom produto e tudo isso, é evidente que sim. Se me pedir para destacar uma, primeiro, é muito difícil, atenção, que é o saber. Certo. Nós temos tendência de falar, e eu tenho esse problema, eu tenho tendência para falar. Pronto, mas isso é sabermos escolher o momento certo para falar, não é? E escolher o momento certo para ouvir, ok? Exatamente. Portanto, eu acho que o ponto está aí. Então, olha, João, temos então aqui uma série de questões que entretanto chegaram. Está a haver aqui um erro com o StreamYard, mas eu entrei então aqui e eu vejo então aqui alguns pontos. Então temos a Marta Carvalho, que está a dizer: não é só no negócio B2B, o preço é apenas uma das variáveis tidas em conta. Talvez a confiança acabe por ser uma das mais importantes. Concordo plenamente com o João. Pronto. Há aqui alguém a concordar consigo. A seguir temos o Ângelo Dias, que diz: caro amigo João, portanto suponho que seja alguém que o Ângelo conhece, só um exemplo prático de como comprar bem se pode ganhar dinheiro e gerar cash flow. Um exemplo prático de como comprar bem se pode ganhar dinheiro e gerar cash flow. João, eu acho que isto acaba por ser a base, não é? Do comprar bem. Mas, João, se quiser então responder aqui ao seu amigo. Ângelo, muito obrigado pela pergunta. Não, a questão está muito no processo. É evidente que no final do dia, comprar bem significa que eu tenho um produto de igual qualidade ou melhor e comprei por um valor unitário inferior àquele que estava antes, não é? Pronto. Isto é inegavelmente gerador de cash flow. Mas pode ser gerador de cash flow eu estar a comprar esse mesmo produto por um valor ligeiramente superior, mas o impacto que tenho dentro da empresa gera poupança noutras áreas, não é? Pronto. Okay. Tenho um exemplo muito engraçado que provavelmente toda a gente já viu, que são desenvolvimento de uma indústria mais simples possível, que é da limpeza dos produtos de higiene nas casas de banho públicas. Não sei se já repararam que agora começa a haver cada vez mais com espuma e tudo isso. Exatamente. Aquilo gera poupança porque o produto é menos utilizado, gera vantagens ambientais, que é hoje em dia cada vez mais importante e está cada vez mais colocado, porque na prática aqueles produtos com derivados de sabão e tudo isso têm, portanto, vão para os esgotos e, portanto, têm que ser tratados, não é? Exatamente. E isso é uma coisa muito interessante em que, tipicamente, tenho poupanças, mantenho a qualidade funcional, porque aquilo dá na mesma, e tenho poupanças e, ainda por cima, ambientalmente, eu torno-me mais equilibrado, não é? Portanto, com mais vantagens. Há N soluções desse género, não é? Portanto, em que não é obrigatório que o preço unitário até pode ser igual a mais caro. Mas eu depois, multiplicando pelas quantidades, eu tenho vantagens. Não é? Até preciso ver a fotografia toda. Eu posso estar a vender mais caro, mas na prática, ou a comprar mais caro, mas na prática o impacto que tenho dentro da empresa é de uma série de poupanças. Exatamente. João, olha, passou uma hora. É verdade. Eu quero lhe dizer, e entrando aqui nas estatísticas que eu tenho só do LinkedIn, o interesse foi enorme. Isto porque, olha, durante esta sessão tivemos 218 pessoas que passaram pelo vídeo, o que me parece muito, muito interessante. Tivemos 5 pessoas que decidiram partilhar o vídeo, o que também me parece que foi manifesta o interesse do conteúdo que o João nos conseguiu trazer. E eu, olha, só lhe posso agradecer
primeiro a sua experiência, o seu conhecimento e a disponibilidade em querer vir cá partilhar neste meu humilde espaço, que é o Parar para Vender. E olha, João, muito obrigado. Eduardo, muito obrigado. É evidente que se isto teve interesse, o mérito é seu também, porque a condução e as perguntas que fez fazem com que isto possa ser mais interessante, não é? Senão tornava-se um monólogo, e com o monólogo seguramente que eu não vencia, sem dúvidas nenhumas, e muito obrigado. Isto é uma experiência engraçada, porque nós não vemos as pessoas para quem estamos a falar, e portanto é algo que depois vamos ver a seguir, muito provavelmente o LinkedIn e tudo isso, é que nos vai dar isso, e portanto é muito interessante partilhar aquilo que são, ou foi muito interessante para mim partilhar a minha experiência e partilhar as minhas convicções. E convicções, na prática, são discutíveis, e é muito interessante ouvir outras convicções, naturalmente. E acho que o Eduardo faz isto muito bem, e isto é muito interessante para quem está nesta área das vendas. É muito interessante ver estas partilhas de outras experiências. E agradeço-lhe muito. Nada, eu acho que o objetivo, quando eu criei isto, foi um objetivo simples, que é o quê? Olha, aquilo que nós hoje falamos, não é, João? As pessoas andam numa ânsia, numa correria de atingir números, e muitas vezes andamos todos a correr sem sabermos porque é que andamos a correr. E este espaço aqui é exatamente para parar, para ouvirmos, e provavelmente a partir daquilo que ouvimos, pela experiência dos outros, conseguirmos vender mais. Daí o Parar para Vender. Portanto, eu acho que hoje... eu acho que saíram daqui grandes dicas que o João partilhou connosco, que vão ajudar mais pessoas a atingir aquilo que são os objetivos que têm. Ou então a definir aqueles que são os seus objetivos, que às vezes também passa por aí. Portanto, João, olha, muito obrigado. Vou-lhe só pedir um favor, que é, não saia aí da cortina, está bem? Que já nos encontramos aí atrás, está bem? Muito bem, combinado. Muito obrigado. Até já. Então, resta-me agradecer-vos a vossa presença. Tivemos um convidado de excelência e recordo e ficamos com aquelas que foram as dicas que o João deixou para nós enquanto vendedores. A capacidade de nós termos de comunicar, sabermos escolher o momento certo para falar e sabermos escolher o momento certo para ouvir. O próximo convidado, eu também tenho a certeza que nos vai trazer grandes dicas, nos vai ajudar naquilo que é o Parar para Vender, e não hoje, mas amanhã será feito o lançamento do próximo convidado. Sendo assim, até à próxima edição.